Muito bem, nós vamos falar hoje de um assunto bem, como se diz, complexo, né? Que não é uma coisa simples. E eu fiquei desde que eu inventei fazer o curso de corporativo, eu sei como o tema é vasto e complexo e como ele está em franca evolução atualmente, né? E nós temos feito alguns trabalhos, né, de edifícios corporativos, a gente faz muito edifício corporativo, né? Mas a parte que a gente faz não é uma parte gostosa, porque a gente faz a base para o empreendimento vender ou alugar as áreas de uso, né? Então, ainda a gente trabalha numa linguagem de uniformidade, regularidade, né? Conforto, economia de energia, etc., que eram sempre os quesitos da iluminação tradicional, lá de trás, de 20, 30 anos atrás, né? E hoje em dia, obviamente, existe um movimento crescente no sentido de dar mais liberdade aos usos, né? As propostas desengessar um pouco os sistemas de trabalho de escritórios rígidos naquela questão das modulações de sala, de forro, etc., né? Até um certo ponto, isso é muito interessante, muito mais gostoso de fazer, muito mais estimulante do que aquela iluminação regular que a gente usava antigamente, né? Mas também, toda vez que a gente abre o leque, a gente acaba criando tantas alternativas, tantas alternativas, que muitas delas acabam se perdendo na liberdade excessiva, né? Então, tem algumas que têm propostas absolutamente fora do propósito a que se destina um escritório, né? Porque, bem ou mal, no escritório você tem que trabalhar, e para trabalhar, o seu sistema de visão tem que estar bem atendido, né? Então, o que eu resolvi fazer para vocês foi o seguinte: primeira coisa, nós vamos falar um pouquinho, e pode parecer um pouco chato, nós temos pessoas novas, sabe? Algumas pessoas novas que nunca ouviram falar nada do que a gente faz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas novas que não conhecem a nossa, como se diz, a nossa conversa preliminar de fundamentos, né? Premissas e princípios, referências, etc. Mas, então, eu vou fazer um resumo aqui para vocês dos itens que foram mais importantes do que nós falamos no capítulo 1º do nosso módulo estrutural, e eu vou pedir para vocês um exercício, que é uma coisa importante nesse trabalho da área corporativa. Eu vou apresentar, mais ou menos de forma rápida. Que bom que a Regina está entrando agora, ela vai ouvir. Eu vou apresentar de forma razoavelmente rápida um resumo desses itens. Boa noite, querida, como vai? Tudo bem? Nada, imagina. Flávia Fonseca. Flávia Fonseca é nova. Flávia Fonseca é uma moça nova. Eu vou só dar as boas-vindas para ela, e aí eu vou retomar o que eu estava falando, para dizer qual o plano que eu fiz para o nosso curso. Flávia Fonseca está nos ouvindo? Eu até que trato de ser bastante... Estou ouvindo, sim. Está ouvindo, Flávia? Estou. Acho que só não está aparecendo o meu vídeo, né? Não tem problema. Bom, tudo bem. O Daniel também não quer aparecer no vídeo, porque ele está numa feira. Então, melhor não fazer a bagunça da feira. Mas você, Flávia, é nova no nosso grupo, né? Eu entrei depois. Eu entrei quando já estava o bonde andando. Certo. Então, tudo bem, se você tiver dificuldades, depois você conversa conosco, tá bom? Porque na área corporativa, realmente, a gente tem como eu disse, eu estava falando agora, Regina, sobre um plano de apresentar um resumão daquilo que foi o nosso tema de princípios, referências, critérios, conceitos que a gente usou no módulo
estrutural, né? Capítulo 1º, porque nós vamos usar tudo isso agora, né? E embora os escritórios tivessem começado lá atrás com sistemas muito rígidos de modulação, de uso de luminárias para lâmpadas fluorescentes, que obviamente não tinham a gama de possibilidades e oportunidades que têm as luminárias, as soluções LED hoje, né? E então tudo isso produziu ao longo do tempo uma revolução na maneira de encarar os escritórios, e hoje a gente tem tudo o que vocês podem imaginar em termos de ambiente de trabalho corporativo, tudo. Vocês podem imaginar um parque de diversões, tem escritórios com feição de parque de diversões, tem escritórios com feição de caverna, tem escritórios com feição de iluminação acadêmica, outros iluminação futurista, tem tudo. Tudo que você pode imaginar nós temos hoje. Porém, as necessidades fisiológicas e emocionais dos seres humanos continuam sendo as mesmas, né? E que, obviamente, variam de cultura para cultura, de região para região, etc. Latitude, etc., também influencia, né? O clima, o tempo e tal. Então, como juntar tudo isso, né? Então, eu pensei o seguinte, eu vou fazer essa primeira etapa, que é um resumo e uma recordação daquilo que nós já falamos. Vou pedir para vocês, como exercício, na semana que vem, trazerem para vocês, e a gente vê depois junto com vocês, nem que sejam em sessões separadas, como nós fizemos outrora, o resumo daquilo que eu estou apresentando agora. Então, vocês vão resumir os itens, né? E uma vez que vocês resumam os itens, vocês vão começando a ver aonde eles se encaixam, né? Para quê? Para que nós possamos depois pegar tudo isso e verificar, num primeiro momento, numa segunda etapa, nós vamos pegar esses vários projetos, esse pupurri de vários projetos, né? Pode andar, Felipe, você não está fazendo barulho nenhum. Tem uns rapazes que estão trabalhando aqui, muito cuidadoso. São ótimos eles, ótimos. Mas ainda não tenho dimmer em tudo, né? Então, porque os dimmers da Lutz não estão em falta, tá? Então, preciso esperar uns dias aí para poder pôr. Então, a minha cozinha parece o estádio do Morumbi, né? Do Maracanã, e um banheiro, o outro também, porque tudo foi feito para poder dimerizar, né? Então, não tem dimmer, tem um certo descontrole, né? Mas tudo bem, vai chegar. E aí, voltando ao que eu estava falando, a primeira etapa seria esse resumo, né? Que eu vou pedir para vocês fazerem, porque assim, na hora que vocês analisam item por item, vocês vão guardando na sua memória o que é importante atender, porque todos aqueles medos ancestrais, aquele DNA que a gente traz na memória inconsciente, são parte do que nós vamos tentar atender, né? Com esses escritórios, sejam eles mais convencionais, sejam eles mais estimulantes e criativos. Criativos eu não diria, porque nem sempre são criativos, muitas vezes eles são até abusivos, né? Abusados. Abusados é mais o termo do que abusivos, né? Os decoradores ou os arquitetos interiores acabam abusando um pouco dessa liberdade, fazendo coisas um tanto quanto distantes daquilo que pode ser um bom ambiente de trabalho, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai percorrer isso, vocês vão levantar isso e, se der tempo hoje, eu já vou fazer um aperitivo daquilo que nós encontramos num leque que eu separei para vocês, o leque de alternativas do que está hoje no mercado, né? O leque do que são as soluções costumeiras. O Cássio e eu temos convivido com esses problemas não, com essas propostas de projeto, mais na área de interiores, das áreas de lazer, de academia, de edifícios residenciais e mesmo de corporativos, né, onde tem esses serviços extra, de qualquer forma, recepções, por exemplo, lobbies, né, em que a liberdade de desenho é total, existe uma tendência que a gente vê nesses desenhos todos, né, quase que uma libertinagem, né? Então, eu queria depois, de posse das premissas que nós temos que atender, né? Que nós extraímos de todo o conhecimento que a gente percorre, né? Depois feitas essas premissas, vamos analisar, depois que vocês fizerem esse exercício, vamos analisar nessas obras que a gente juntou,
como elas se agrupam, como elas são semelhantes. Esse grupo é assim, assado, e como a gente pode avaliar essas características nesses trabalhos. Para, então, nós mostrarmos para vocês, ou fazermos um exercício em conjunto, agora eu me assustei, fazemos exercício em conjunto, que seria de um escritório convencional, aquele escritório que uma incorporadora, um grande empreendimento que vai vender ou alugar espaços, oferece como sendo um padrão que ele pode fornecer junto com a compra da área ou o aluguel da área. Se o cliente quer, ele fornece aquela proposta. Se o cliente quer fazer o dele, que em geral é o que acontece, então ele tem menos o custo daquele sistema. Eu tenho proposto isso porque eu fiz essa solução é da minha cabeça, conversando com o senhor Eli Horn da Cirela, né? Ele achava ruim quando as pessoas mudavam, né? Dizia, mas senhor Eli, todo mundo vai mudar, né? Cada um que usa, fazer o escritório que quiser. Sim, mas vai jogar fora, tá? Então não faça. Faz o projeto, faz a alimentação, deixa todos os sistemas preparados, mas deixa todo mundo lá na saída. Se a pessoa quiser, ele vai lá, instala e ponto final. Se ele não quer, faz outra coisa. E se precisar de extra, só vai cobrar o extra, né? Acabou que eles formataram, muito melhor do que eu, obviamente, uma proposta que é baseada nisso. E a maioria dos meus clientes hoje tem adotado isso já faz muito tempo, né? Mas a maioria já tem adotado essa postura, vamos dizer. Porque a tendência é que cada um desenvolva a própria personalidade do seu ambiente corporativo. Até porque vai refletir um pouco as características empresariais, né, da companhia, então isso tudo faz muito sentido. Mas o que eu queria era lembrar vocês o seguinte: quando vocês tiverem trabalhos pela frente, eu acho que muitas vezes alguns resultados que a gente encontra por aí passaram pela falta de análise da complexidade das necessidades dos seres humanos. Então, às vezes, eu acho que os ambientes, por exemplo, eu trabalhei fazendo salas de reunião do Google, né, em São Paulo. Nós temos muitas salas, porque como eles falam o tempo inteiro com o exterior e com as outras unidades da Google, obviamente eles têm uma quantidade enorme de salas de reunião, né? E havia uma queixa muito grande, eu já disse isso lá no capítulo 1º, com relação às sombras nas faces das pessoas, o que não lhes permitia identificar com quem eles estavam falando, né? Então, eles fizeram uma completa renovação, nós fizemos a renovação e resolvemos, o problema foi resolvido, até porque na época em que a Google foi feita em São Paulo, só existia uma luminária LED disponível no mercado, que era uma luminária boa, mas não para o uso que se destinava, né? E ela era muito intensa mesmo, uma faixa muito médio, dava muita sombra, pronto. Então, isso provocou a mudança e tudo bem. Mas o ambiente do escritório Google tem luminárias pendentes, com luz para o teto e luz para baixo, o teto é aparente, com as instalações aparentes, etc., que é uma coisa muito, é uma tendência atual, né? Que pessoalmente eu não gosto muito, mas é uma tendência de muitas empresas, né? Ela tem, inclusive, probleminhas de limpeza, essa higiene, custo, então, ao longo do tempo, né? Então, são tendências que geralmente duram pouco tempo, porque aí as pessoas começam a se arrepender por conta dos problemas que eles acabam encontrando no meio do caminho. Mas, por enquanto, estamos no início e muitas pessoas adotam isso, e mesmo nos nossos projetos a gente tem encontrado muitas soluções desse tipo, né? Então, vamos falar primeiro dos quesitos de fundamentos, depois nós vamos fazer uma análise dessas amostras de escritório, né? Depois vamos fazer esse exercício, que é o exercício padrão, vamos dizer assim, de um escritório padrão, através do qual vocês vão aplicar o cálculo, né? Que vocês aprenderam com o Daniel, e vamos fazer o cálculo, vamos fazer diálogo, se for o caso, dá tempo. E com isso, vocês vão aprender a fazer o escritório a partir das considerações das necessidades físicas, fisiológicas, biológicas e emocionais, e, ao mesmo tempo, vocês vão aprender a cuidar do consumo de energia, de tudo aquilo que as certificações determinam, né? Porque, apesar de fazer coisas
diferenciadas, a maioria das empresas internacionais, né, estrangeiras, exige, nas grandes companhias, né, que todos os seus edifícios, mundo afora, estejam dentro de edifícios certificados. Alguns na certificação Gold, outros até na Platinum, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, por quê? Porque isso vai exigir um conhecimento também de luminárias, de fachos luminosos, de fotometria, de eficácia, né? Agora mesmo, o Cássio e eu temos um problema de análise de alternativas de luminárias, né? As nossas especificações, e os luminárias que a gente recebe são coisas assim de uma pobreza, tanto de qualidade quanto de informação técnica, de maneira que a gente não tem, nem sequer, a gente descobre que é tudo muito ruim pela própria apresentação ou não apresentação das informações, mas a gente não pode provar isso, precisa ter os dados para poder demonstrar, né? E algumas coisas que, como por exemplo, vou dar um dado que eu me lembro agora, né? Eficácia da lâmpada, 115 lumens por watt. Mas aí eles estão dividindo o fluxo da luminária de 1.200 ou 1.100 lumens pela potência da lâmpada, sem considerar o consumo obrigatório do driver, já que a luminária, a lâmpada, o módulo não funciona sem driver. Então, o driver é inerente ao consumo da lâmpada, o consumo do driver é inerente ao consumo da lâmpada, para que o sistema todo funcione, né? Então, vejam, existe como se diz, uma falsidade de informações que a maioria dos fabricantes informa, né? Informa lá, tanto, e isso fica por isso mesmo. Ninguém vai lá dizer, não, isso não é assim, porque isso é a forma incorreta de usar. Eu até acho que quem mais precisaria de curso de iluminação, claro que dirigido ao conhecimento e à necessidade deles, são esses gerenciadores e pessoas que trabalham nos grandes empreendimentos, porque são eles que não sabem avaliar, são eles que colocam... O Olavo sempre fala isso, não, eu tive que ir lá e convencer o cliente e fazer isso. Tá? Isso é um trabalho enorme, enorme que as pessoas de bem fazem. Por quê? Porque desejam ver o seu edifício, o seu trabalho bem sucedido. Mas a maioria das pessoas não liga para isso. E, pior, parece que nós somos aquela coisa chata que quer que compre aquilo que a gente quer e que os outros não prestam. E não é isso, não se trata disso, pelo contrário, a gente abre o possível, mas existem diferenças. O cliente, inclusive, pode comprar o que não esteja especificado. O projeto é dele, o empreendimento é dele, o projeto não é do empreendimento é dele. Então, existe uma guerra surda entre a ignorância e o conhecimento da teoria da iluminação. E isso fica claríssimo quando a gente trata de shopping centers, hospitais, hotéis e corporativos, principalmente corporativos. Porque é aqui onde a construtora, a iluminação é um item onde a construtora consegue alternativas muito mais baratas do que a especificação. Então, eles vão para cima disso para conseguir o diferencial que eles não conseguiram colocar para ganhar a concorrência, ou seja, para fazer um preço competitivo, eles andaram pelo raso e as especificações são mais sofisticadas, e aí, quando vê isso, eles têm que abaixar de qualquer maneira para se segurar no valor que eles estabeleceram. Então, até nisso, vocês têm que ter um certo conhecimento, porque se vocês não conhecerem nada disso, vocês vão ficar alijados completamente da possibilidade de fazer coisas com a qualidade que a gente deseja, né? Então, realmente, o nosso percurso é longo, é grande, mas a gente vai fazer o exercício simples, de um escritório bem simples, eu até pedi para o Cássio separar algumas coisas, para vocês poderem fazer o exercício completo. Mas o percurso de avaliação e de consideração de todos os itens que nós devemos levantar para um projeto é complexo. Então, nós temos que passar por isso e depois, se nós tivermos tempo, a gente vai fazer um exercício criativo de inventar coisas que não são o padrão convencional para fazer o exercício do inusitado, vamos dizer, né? Porque, certamente, hoje, quando vocês forem convidados a fazer projeto de iluminação, vocês vão encontrar projetos dessa natureza, né? E aí vocês vão ter que ver até onde o projeto está
de acordo com a necessidade, até onde ele passa dos limites, e a gente tem que voltar para trás, né? Então, nós vamos começar falando rapidamente para aquelas pessoas que já fizeram o nosso curso estrutural, eu vou só lembrar, e vou fazer o possível para a gente pontuar só as coisas mais importantes. Daí vocês pegarem o nosso trabalho e vocês fazerem o resuminho dos itens, item por item, né? Isso é um trabalho bom, é um trabalhinho de levantar, não são muitas folhas, né? Então, vocês podem fazer isso com atenção e vai ser útil para o seu trabalho. Eu vou lembrar que a gente chama arquitetura a arte de conceber e edificar o habitat, né? O habitat é considerado tudo, não é a casa, não é o escritório, o habitat é o espaço urbano, é a paisagem, é tudo o lugar onde nós vivemos, né? Muito bem, então, o habitat, qual é a característica mais importante? É o ambiente que protege, abriga, acolhe e, principalmente, estimula o ser humano. E quando a gente fala que estimula, justamente a gente está querendo dizer que, só um minutinho, cor toda errada aí, né, Henrique? Tudo diferente um do outro. Ah, um está sem difusor? Ah, então tá bom. Pronto, eu já estou olhando aqui os defeitos da instalação. Eu sou uma chata, mas eu vejo de cara todas as coisinhas que estão fora do lugar, né? Ah, que bom, já vai colocar, já vou ficar mais calma. Muito bem, então, o habitat realmente e o habitat é qualquer lugar, não é só a casa, é o escritório também. O escritório é o lugar onde nós principalmente somos estimulados a refletir, a dar respostas, né? Porque o trabalho é aquilo que impulsiona o ser humano na evolução da sua contribuição para a evolução de uma comunidade. Então, o trabalho pode ser alguma coisa muito criativa, muito compensadora e, ao mesmo tempo, pode ser uma coisa muito maçante, muito desagradável, principalmente quando os ambientes são extremamente maçantes, né? Nós vamos ver fotografias até atuais de ambientes muito regulares, né? Muito homogêneos. Eu nunca trabalhei em escritórios panorâmicos, eu sempre trabalhei em estúdios de arquitetura. Então, eu sempre tive ambientes muito particularizados, muito próprios, né? Então, eu nunca tive essa questão dessa amplitude regular, uniforme, que eu acho bastante maçante mesmo. Eu gosto das coisas que têm, nem que sejam ilhas, né, de diversidade, para que a gente possa ter uma paisagem enriquecida com a diversidade, que é uma coisa que a gente gosta muito, diversidade, né? Agora, não precisa ser tão diverso assim, como eu digo, de transformar o escritório num parque de diversões, um jardim zoológico, né? Tem um limite para isso, né? Mas, de qualquer maneira, o nosso objetivo é abrigar, acolher e explorar o ser humano. E é por isso que a gente tem que entender as necessidades físicas e emocionais desse ser humano. Portanto, nós temos que conhecer o homem por completo, né? Porque as necessidades emocionais é que garante o equilíbrio da pessoa, né? A estabilidade mental e emocional depende muito do conforto emocional. Como se diz, a beleza, o ambiente confortável de trabalho é uma coisa fundamental para quem vive quantas horas no trabalho. Nós trabalhamos muito mais do que nós vivemos para nós, né? Isso é uma coisa que é chata de lembrar, mas é verdade, a gente trabalha mais do que vive. Por isso que trabalhar com aquilo que a gente gosta é um fundamento também, né? A gente tem que conseguir fazer as coisas como a gente gosta, porque é disso que a gente vive, né? A parte da nossa vida. Então, são duas fotos de Sony Center, né, em Berlim, na Potsdamer Platz, em Berlim, durante o dia e durante a noite. É um projeto de Renzo Piano, belíssimo projeto, aliás, todo aquele quarteirão, toda aquela área de Potsdamer Platz é maravilhosa. O projeto dele é um dos projetos mais bonitos que eu já vi dele. Gosto muito do Renzo Piano, acho os trabalhos dele espetaculares, mas essa Potsdamer Platz é uma obra-prima. Em todos os locais, em todos os sentidos, inclusive nos tijolinhos cerâmicos que ele desenvolveu para construir os edifícios, é muito lindo, é um trabalho belíssimo. Mas o interior do Sony Center é espetacularmente interessante, e inclusive o piso dessa área interna, ele tem uns raios, eu procuro para ver, mas não dá para ver. Tem uns pequenos rasgos, uns luminárias embutidos no chão, com uma luminosidade muito suave, em azul, muito claro, difuso,
a superfície do difusor é bem visivelmente fosca, e aquilo são traços muito soltos no meio do piso, definem o piso de uma maneira muito inteligente, muito sutil, né? Muito bonito, realmente. Muito bem, depois hábitat, urbe, etc., nós já falamos bastante disso. O espaço urbano é um espaço importante porque todos os cidadãos podem usufruir de um espaço público, né? Então, ele também é importante para as pessoas que usufruem espaços corporativos, porque estando os espaços corporativos numa determinada localidade, supostamente que congrega outros edifícios corporativos, as pessoas saem para o almoço, saem para um drink no final da tarde, e realmente a convivência também faz parte. Portanto, a cidade deveria estar sempre oferecendo esse espaço de usufruto no final do dia, no meio do dia, né, para as pessoas que trabalham essa jornada tão longa, né, tão maçante, às vezes, de trabalho. Eu adoro mostrar a planta de Veneza, porque eu acho Veneza uma cidade ímpar em termos de não só de interesse arquitetônico, mas de espaços de convivência riquíssimos, grandes, pequenos, médios, exclusivos, surpreendentes. Você passa, às vezes, numa pontezinha, vê um casario, e, de repente, lá dentro tem um pátiozinho lindo, onde tem 2 ou 3 restaurantezinhos, maravilhoso. É uma cidade extremamente aconchegante e estimulante, justamente por isso, né? Então, grandes cidades como Nova York, coisas assim, têm os grandes edifícios, mas todas as partes baixas dos edifícios, lobby dos edifícios, têm aquela tendência de serem abertos para a rua, e o cruzamento de população não pertencente ao uso do edifício é muito grande, né? Isso traz uma vivência, uma vida interessante para toda a parte de resto do chão, como se diz em Portugal, né? Da parte do térreo, né? Das cidades, né? Então, isso tudo é muito agradável e faz parte, é por isso que eu estou mencionando a cidade nesse aspecto. Rockefeller Center, né? Que no inverno tem essa pista de esqui, de patinação, aliás, é um desses lindos lugares de Nova York, e é antigo, né? Porque na Rockefeller Center é um edifício do século passado, primeiro metade do século passado, né? E aí a gente falou também, né, recordando tudo que, já que somos obrigados a responder a necessidades físicas ou fisiológicas e expectativas emocionais dos seres humanos que habitam o nosso espaço, né, a nossa proposta, a gente tem que lembrar que a arquitetura e o desenho urbano são atividades muito sofisticadas que envolvem conhecimento de muitas disciplinas, né? Física, matemática, geometria, e daí a teoria luminotécnica, a fisiologia da visão, endocrinologia, que define os ritmos biológicos, né? Psicologia, a neurociência Gestalt, tudo isso são elementos e conhecimentos que a gente usa para fazer espaços que permitam ao ser humano florescer, né? Como disse o professor, o arquiteto Ian Rich, né? Falando de como o espaço pode alterar e modificar o comportamento do ser humano, né? A gente falou sobre ele, e a própria Associação Internacional de Arquitetura é hoje uma promotora das ideias de que a neurociência nos ajuda a compreender como o cérebro permite essa mudança de comportamento através da mudança dos espaços. Por isso, essas empresas tipo Google, Facebook e outras empresas tentam fazer do ambiente de trabalho deles os ambientes mais agradáveis possíveis, né? Agora, algumas vezes, como eu digo, eu vejo alguns exageros nisso, né? Mas tudo faz parte, né? Todas as novas propostas têm altos e baixos, né? Muito bem, então, eu falo da compreensão do ser humano integral no corpo, na mente, na consciência, né? E aquele quadrinho que vocês já conhecem, falando do corpo, que trata da parte do conforto visual e do metabolismo, né? Dos ritmos biológicos, e, portanto, isso está atrelado à luminotécnica, à ciência, portanto, a mente, que trata do comportamento das pessoas, das suas emoções, do seu conhecimento adquirido ao longo do tempo, e que lida com, basicamente, não com ciência nem com técnicas, mas sim com prazer visual e aplicação da beleza. E num processo que é criativo, porque é a concepção onde nada existia. Existiam paredes com acabamentos, e aí dá-se a luz para que aquilo se transforme em alguma coisa
que realmente seja confortável, agradável para o ser humano que vai usá-la, né? E um está ligado, o corpo está ligado à engenharia, e a outra arte está ligada, a mente está ligada à arquitetura e à arte. Portanto, nós falamos na luminotécnica, falamos na estética, no nosso caso, né? Na parte da psicologia do comportamento. E depois a consciência, que é aquela história toda de pensar na comunidade, na economia de recursos, na economia do próprio recurso financeiro do empreendedor, porque isso atende não só a obra em si, os usuários daquela obra, os empreendedores daquela obra, mas também a comunidade num plano muito superior a todo o ambiente natural, né? Então, isso é vamos dizer, não está ligado à estética, mas está ligado à ética, né? A discussão do bem e do mal. A estética é a discussão da harmonia e do caos, né? A ética é a discussão entre o bem e o mal. Se a gente opta por atender a tudo isso, a gente esquece que existem revistas de interiores em que a gente vai aparecer na capa da revista. Isso não é importante. O importante é trabalhar a favor, realmente a favor do ser humano que vai usufruir dos nossos ambientes, né? Enfim, tudo isso para dizer que existe uma parte de ciência que nós temos que conhecer e uma parte de filosofia, de arte que a gente tem que conhecer também, porém, a ciência é fundamental. Se nós não conhecemos os quesitos teóricos do funcionamento da visão, do funcionamento dos ritmos biológicos, da nossa expectativa de como o nosso cérebro vê, nós não chegamos a nada de prazer, né? Então, tudo isso realmente é algo que a gente precisa fazer atenção. Muito bem, então nós vamos lembrar outra coisa, que são como se diz, as tendências, né, de definições e de critérios que se usa hoje em dia para o tratamento da iluminação nos ambientes internos, né? Human-centric lighting é justamente o critério de considerar o ser humano como objeto do nosso trabalho. Costumo dizer que isso é, para mim, uma tolice, porque não é que o human-centric lighting seja uma tolice o fato de que, puxa vida, nós sempre cuidamos disso, que nós sempre trabalhamos para o ser humano, né? Mas não precisaríamos lembrar disso agora. Nós podemos dizer, olha, é fundamental pensar no bem-estar do ser humano. Daí vem o well-being, o bem-estar do ser humano é realmente alguma coisa que a gente busca e sempre buscou. Eu, pelo menos, tenho um prazer enorme de ver os clientes olharem para alguma coisa bonita e se sentirem bem, porque se sentirem alegres e felizes, porque realizamos alguma coisa do agrado deles. Mas, enfim, temos os movimentos, né? Human-centric lighting, well-being. Daí vem Tunnable Lighting, que é o sistema que permite a gente compor a tonalidade e a intensidade para tentar reproduzir ao máximo que possível a nossa, como se diz, a nossa impressão da luz natural, né? Obviamente, a gente nunca vai fazer isso, porque a luz natural é tão superior, em termos não só de qualidade, mas de intensidade, que mesmo que a gente tenha sistemas, como eu acabei de instalar um aqui agora, que é componível entre 4.000 e 2.500K, e com isso a gente tem uma variação razoável de intensidade e de tonalidade. Mas, meu Deus, a gente nunca vai chegar aos 20.000 lux, aos 30.000 lux, aos 15.000 lux, durante todo o tempo do trabalho, porque também não íamos passar todo o tempo fora na luz do sol, nessa intensidade. Nós vamos para o interior, ou para baixo das árvores, para a sombra das árvores, e isso tudo vai diminuir para 5.000, 7.000, 3.000, conforme seja o ambiente, né? Então, nós teríamos que ter, na minha visão, algumas soluções para recuperar essa função biológica que nós esquecemos nos últimos 140 anos. E a gente vai discutir isso justamente fazendo projetos. Dynamic Lighting é uma outra coisa que é interessante, porque pode oferecer variação de visão, não só a variação do Tunnable Lighting, mas sim da Dynamic Lighting, que seria a variação da fachada, da mudança bastante visível das impressões de determinados ambientes do corporativo e coisas assim. Muito bem. Agora, dentro de todas as... Aliás, iluminação circadiana. A iluminação circadiana, eu detesto essa expressão, porque ela supõe que existe um tipo de iluminação que passa a ser circadiana. Não, não é um tipo. Qualquer proposta de iluminação que a gente faça pode considerar a variação de tons. Eu já fiz isso, comentei com vocês há muito tempo atrás com lâmpadas fluorescentes,
e pode considerar a variação de intensidade, não a intensidade da luz da natureza, mas sim a intensidade da luz interna. Agora, isso daí absolutamente não significa que existe uma... Outro dia vi uma pessoa falando isso, eu faço iluminação circadiana, eu não faço outra iluminação. Ué, que é outra iluminação? A iluminação toda pode ser circadiana, né? Mas essa mania que as pessoas têm de dar nomes, para mim é uma questão de desvalorização do conhecimento, né? Parece que isso é uma dica, ó, isso aí eu estou fazendo... Mas, enfim, isso é implicância minha também. Biofilia significa exatamente essa ligação extremada que nós temos com a natureza, porque somos seres vindos da natureza, milhões de anos nós vivemos na natureza, e para nós os ambientes naturais são muito estimulantes, né? Porque nós somos produtos desse ambiente, né? E depois a gente tem muitos modismos vazios, como as neuro isso, neuro aquilo. A gente fala de neurociência ao longo do nosso curso, muitas vezes, nem por isso fala que nós fazemos neurolighting, né? Não há necessidade. Aqui é aquela frase do editor da revista AD, né? Architecture Design, que fala o seguinte, né? Aplicar princípios da neurociência é muito bom para entregar edifícios que têm espaços realmente ricos de bem-estar e mais saudáveis, né? Mais efetivos, no sentido de produtivos em termos de apreço dos usuários, né? Há, entretanto, um risco muito grande de que a neuroarquitetura venha a se tornar também apenas uma palavra de ordem, né? Uma palavra da moda. A Passing Architecture Fashion, uma moda arquitetônica passageira, ou um exercício de marketing como foi eco, green e sustainable, né? Eco, verde e sustentável, né? E o que é verdade. Então, a gente tem que cuidar muito para não cair nessa, porque o que interessa para nós é saber o seguinte: nós sim temos que conhecer a ciência para fazermos o que mais queremos, que é a arte da beleza, do conforto, do bem-estar nos edifícios que nós ajudamos a projetar. Frase minha que eu passo para vocês sempre: a gente não chega à arte sem conhecer a ciência. Nós vamos ver nas propostas dos escritórios, que a gente vai encontrar pela frente, como alguns escritórios se diferenciam dos outros pela qualidade técnica da distribuição luminosa no seu interior. A técnica é responsável pela beleza. Às vezes as pessoas não sabem usar tecnicamente os fachos luminosos e acabam criando manchas, desigualdades nas superfícies que são extremamente desconfortáveis, né? Então, eu diria que tudo isso precisa ser considerado na hora da gente dizer: não sou técnico, sou mais criativo. Nós somos técnicos para podermos ser mais criativos, né? Isso é nosso verdadeiro objeto, né? E isso está por aí cheio de gente falando isso, mas a gente tem que cuidar de se desenvolver no conhecimento verdadeiro para ser diferenciado em relação aos clientes. Os clientes, de uma forma geral, sentem quando você está falando a verdade, mesmo que você esteja errado, mas você está falando a sua verdade. E quando você está enrolando ou tentando passar falsos conceitos por interesses escusos. É muito fácil isso, e eu já ouvi muitas pessoas me comentarem como é desagradável perceber isso. Portanto, aprender e aplicar corretamente o que a gente aprendeu é um fundamento do nosso sucesso no trabalho, né? Muito bem, então nós falamos que tinha todo esse monte de disciplinas, né? Neurociência, gestalt, psicologia, filosofia da visão, etc. Física ótica, física geométrica, endocrinologia, que liga para o metabolismo, né? Nós não vamos ser especialistas em endocrinologia, nós vamos apenas usar conhecimento das funções das glândulas naquilo que nos interessa, na produção dos hormônios de alerta, de estado de alerta, estado de sono, que é isto que nós podemos modificar aplicando correta ou incorretamente a tonalidade e o espectro das lâmpadas. Então, o Vicente falou bastante sobre isso, né, de como é importante o espectro da lâmpada ser adequado àquele momento e àquela necessidade de uso daqueles seres no seu trabalho. Então, tudo isso faz parte do conhecimento técnico científico, né? Mas algumas coisas a gente tem que falar um pouco mais enfaticamente, principalmente questões de neurociência e psicologia, né?
que é o cérebro, que é a mente. O cérebro é o conjunto das células que nós temos aqui na caixa craniana, né? No nosso encéfalo, que é o conjunto de todos os órgãos dentro da cabeça, né? Então, o cérebro é uma das partes do encéfalo, né? Outras partes são o cerebelo e o tronco encefálico, né? Que é a coluna, né? A coluna cervical. Então, o cérebro é a parte das células, é a parte palpável, material, que permite o funcionamento das ideias, que são sensoriais, que são abstratas, e que compõem a nossa mente. A nossa mente é, como diz um livro de neurociência aplicada à arquitetura, de umas autoras brasileiras, muito bonzinho o livro. Eu já passei essa informação para vocês antes, né? Eles dizem assim, o cérebro corresponde ao hardware, é a mesma coisa que o hardware do computador. E a mente é o aplicativo com o qual nós usamos aquele sistema para produzir ideias, para produzir reflexões, criar soluções, indicar caminhos e desenvolver novas propostas para a vida da comunidade, né? Então, isso daí é uma coisa super, super importante entender. Muitas pessoas falam mental, sem lembrar que mental é aquela parte do comportamento, de como nós agimos em função dos inputs que a gente recebe da vida. E o cérebro é quem permite processar tudo isso através dos neurônios, que são essas célulazinhas aqui, ligados entre si por condutos elétricos chamados sinapses, né? Então, a gente tem bilhões de células e bilhões de ligações entre cada dois neurônios. E quanto maior número de sinapses, ou seja, quanto maior número de comunicações nós temos, mais fáceis são os caminhos, mais curtos são os caminhos, assim como uma malha grande de metrô, né? Onde você tem muitas linhas, você consegue escolher o caminho mais curto. Quando você tem uma malha grande, esticada, fatalmente você vai ter que fazer caminhos mais longos. O cérebro é mais ou menos a mesma coisa, né? Se nós usarmos frequentemente o cérebro, nós vamos aumentar o número de conexões entre as células, os neurônios, e, consequentemente, nós vamos ser mais inteligentes ou mais rápidos no raciocínio, né? Inclusive, eu vou logo falar sobre isso, a criatividade, segundo um professor de neurociência de Stanford, é o processo que acontece toda vez que a gente abandona os caminhos repetitivos de raciocínios para usar novas sinapses, novos caminhos para... Aí nós vamos enxergar coisas novas e teremos maior oportunidade de inventar, de inovar dentro daquilo que nós fazemos regularmente, né? Então, a mente se compõe de três partes, a parte inconsciente, a parte consciente e a parte subconsciente. O inconsciente é tudo aquilo que nós recebemos quando nascemos. Quando nós nascemos, nós sabemos sugar o seio da mamãe, sabemos chorar, sabemos respirar, sabemos defecar, urinar, sabemos fazer um monte de coisas que são ações e que vêm instintivamente conosco, porque nós nascemos com essa função, porque senão não permanecemos vivos, né? Então, o inconsciente recebe tudo isso, e além dessas informações que se referem à sobrevivência, há outras que se referem à sobrevivência de outra maneira. Tudo aquilo que foi muito importante nas gerações anteriores é passado através do DNA. Então, as pessoas tinham medo da caverna que era escura, muitas pessoas até hoje têm medo do escuro, porque vem lá de trás o medo da caverna, né? Quando os homens nem tinham o uso do fogo ainda, o domínio do uso do fogo, eles entravam na caverna para poder, eventualmente, serem ameaçados, né? Mas, através do fogo, eles começaram a dominar, diminuir esse medo, só que esse medo tem milhões de anos, né? Centenas de milhares de anos do homem já que nós conhecemos, né? Então, essas centenas de milhares de anos têm um peso enorme na nossa vida, um peso enorme na nossa vida. E tudo isso que nós fazemos hoje, com medo disso, com medo daquilo, se nós não obedecermos isso, como fazemos nos nossos projetos, nós vamos estar lutando contra coisas que o próprio ser humano, por exemplo, nosso cliente,
não sabe lutar. Se ele tem medo de escuro, ele não vai querer o corredor escuro. É óbvio que ninguém gosta de corredor escuro, mas a gente fala nisso daqui a pouco. Então, nós temos uma porção de itens que vêm com o inconsciente. O consciente é aquela parte da nossa mente que é capaz de nos segurar diante da coletividade onde a gente mora, onde a gente vive. Então, se nós estamos numa reunião, alguém fala uma bobagem, contrariamente àquilo que você está fazendo no seu trabalho, você tem vontade de subir na mesa e dar um tapa na pessoa, você tem que ficar quietinho, sorrir e dizer, olha, não é bem assim, porque isso, isso, isso. Então, esse ser social que nós somos é o ser que é produto do raciocínio da nossa consciência. Nós estamos sabendo o que vamos fazer e não podemos fazer diferente, porque senão isso vira um prejuízo para nós. Agora, o subconsciente é aquele depósito de memórias que nós temos e que tem a seguinte característica: tudo que nós gostamos, apreciamos, a memória guarda, o cérebro guarda no lugar importante chamado subconsciente. Tudo aquilo que nós achamos bobagem, que não tem importância, o cérebro varre quando faz muitas limpezas de memória que ele faz frequentemente. Para o quê? Para a nossa memória ser cada vez mais seletiva e mais adequada àquilo que nós somos. Então, o nosso subconsciente é o retrato de tudo aquilo que nós somos de verdade, né? Os nossos medos, os nossos ódios, os nossos amores, as nossas paixões, os nossos conclusões mais ou menos brilhantes, o nosso saber, tudo isso fica acumulado no nosso subconsciente. O que nós somos de verdade é o nosso subconsciente. O nosso consciente é uma estampa, é uma fachada que se comporta bem, mesmo quando a gente está sentindo coisas muito ruins, né? Então, assim, quando a pessoa tem inveja, por exemplo, né? Tem muita gente que não gosta da palavra inveja, né? Eu tenho uma inveja danada da Gisele Bündchen, por exemplo, porque eu acho ela uma menina linda, charmosérrima, né? E jovial, do jeito despojado que ela é, ou, de outro lado, muito mais sofisticada, Catherine Deneuve, né? Que é bem uma mulher da minha época, né? Que são mulheres maravilhosas. Como é que eu não vou ter inveja delas? Mas eu tenho uma inveja que não me faz ter raiva delas. Tenho uma inveja porque eu gostaria de ter muitas das virtudes físicas que elas têm. Pronto. Qual o problema de sentir inveja? Não é. O problema é quando você não sabe lidar com a sua inveja e prejudica as pessoas de quem você tem uma certa inveja, né? Então, o problema não está na inveja, está na sua reação ao emocional que causa aquela pessoa em você, né? Muito bem, então a gente falou do cérebro, porque o cérebro, dentro do cérebro estão localizadas áreas como o tálamo, que tem um mecanismo interno numa das glândulas que garante o estado de alerta no período em que a luz do sol tem maior radiação de azuis, de fachos azuis, de raios azuis. Radiação azul ela inibe a radiação vermelha, e a radiação vermelha é quem produz a melatonina, vírgula, que é o sono, né? Que produz o sono, o hormônio do sono. E a glândula pineal, que produz o sono, que produz o hormônio do sono, que é a melatonina, se localiza no epitálamo. Então, todos esses órgãos internos, todas essas partes do cérebro são importantíssimas, porque é preciso saber que isso é verdade, que isso é mensurável, que a ciência sabe que é assim, e que isto precisa ser respeitado quando nós fazemos os nossos projetos, né? Então, aqui estão as localizações, mas isso não tem muito interesse para vocês. O que tem muito interesse é saber que nós somos pessoas circadianas e que o circadiano é aquela pessoa que tem um ritmo biológico, uma função biológica durante a noite e outra função biológica durante o dia, sem luz e com luz. Então, aqui, esse quadrinho é muito interessante porque eles mostram o olho com a pupila dilatada, que significa o quê? Ausência de luz. Então, na ausência de luz, durante a noite, nós temos uma diminuição da salivação. Olha que interessante, até a glândula salivar tem menos trabalho. Por quê? Porque não vamos comer. E se salivarmos muito ao dormir, nós podemos nos engasgar, né? Então, a salivação diminui durante a noite. Os brônquios são relaxados, porque você precisa respirar bastante para o cérebro continuar funcionando, porque o cérebro trabalha muito à noite, né? Trabalha sempre, aliás, né? Acelera os batimentos cardíacos. Isso é uma coisa engraçada que um pai de uma amiga, de uma aluna,
comentou, né? Precisa disso porque a pressão tem que estar... Não, a pressão fica elevada porque o batimento cardíaco tem que aumentar, porque o cérebro precisa de mais oxigênio, etc. Então, acelera o batimento cardíaco, porque o cérebro trabalhando precisa muito oxigênio. Inibe a atividade do estômago e do pâncreas, assim como do intestino. Esses órgãos ficam parados à noite, eles ficam relaxados. Comer muito, beber, né? Intestino, pâncreas, intestino e fígado, todos eles sofrem muito, porque eles não trabalham à noite. Então, você tem como se diz, uma produção de muitas enzimas negativas, né? Tóxicas, porque você não devia ter comido tanto assim, porque o seu organismo não está dispensando todo o material que não serve. Ele vai demorar muito tempo com isso no corpo, isso não deveria acontecer, né? Então, ele estimula a secreção das glândulas renais, estimula a urina, né? E relaxa a bexiga para você dispensar a urina que foi produzida. Ao contrário, durante o dia, quando a pupila está bem contraída, porque tem muita luz, então o cérebro não precisa de tanta abertura assim, com pouca abertura ele já recebe a luz que ele precisa para ver o ambiente. Ele estimula a salivação, porque você vai falar mais, porque você vai usar mais as suas cordas vocais e tudo mais, então você precisa disso. Você tem um controle, uma contração, não um controle, uma contração dos brônquios, né? Porque você não vai precisar tanto da respiração tão forte, a menos que você corra, faça outros exercícios, não falando no normal, né? Reduz o batimento cardíaco. Para falar a verdade, essa função do pulmão e do coração, eu até gostaria de ter um médico que nos esclarecesse melhor sobre isso, né? Eu estou pensando naquela lista das coisas que nós temos que fazer no nosso grupo, né? A gente pode colocar essa explicação aqui, né? E mais, reduz o batimento cardíaco, estimula a atividade do estômago e do pâncreas. Por quê? Porque nós vamos comer durante o dia, fazer pelo menos 3 refeições. Então, eles têm que estar preparados para digerir, para desmontar as moléculas dos alimentos que nós comemos, né? E estimula a atividade do intestino, principalmente no período da manhã. E contrai a bexiga, porque a gente não tem que ir ao banheiro toda hora durante o dia, né? Por quê? Porque estamos em atividade. Então, é diferente completamente um do outro. E é por isso que, se nós fazemos escritórios muito escuros, nós estamos retraindo essas atividades biológicas e, portanto, nós estamos fazendo com que o corpo sofra para digerir aquilo que a gente comeu na hora do almoço, o cafezinho que a gente tomou, um pastelzinho que a gente coma, biscoito que seja, tudo vai ser mais difícil de ser digerido. Então, fazer ambientes escuros durante o dia no trabalho é uma proposta que não faz sentido do ponto de vista dos nossos ritmos biológicos. Para dar um exemplo, vamos dizer, né? Mas isso a gente fica sabendo quando? Quando a gente se dedica a ouvir um pouquinho da ciência da iluminação, né? Então, resumo agora do nosso percurso de trabalho. Conceber o projeto. Eu costumo dizer o seguinte, a concepção do projeto a gente vai desenvolver com mais intensidade quando praticar muitas vezes a concepção de um projeto, porque quando a gente vê as imagens do que a gente quer, a gente pega uma planta, a cabeça está com corte aqui, esse ambiente é assim, então eu gostaria que essas paredes fossem dessa maneira, aquela fosse daquela. Você enxerga o ambiente que você quer, né? Para atingir o resultado harmonioso que você acredita será do agrado das pessoas que vão usar o ambiente. Então, quando você faz isso, você está vendo o ambiente que você vai produzir. É fundamental. Para mim, o meu ponto de partida é esse. Não é dizer quanto... Claro, quando eu vou fazer um escritório regular, eu vou, a primeira coisa, ver qual é a quantidade de luminárias que eu vou pôr, que distância entre elas e tal, né? Porque aí depois eu passo um aplicativo para ver se as coisas estão passando para a certificação, para a norma, etc., né? Mas eu estou só concebendo um espaço, eu tenho que ver tudo isso antes. Então, ver antes o projeto. O que eu digo assim, que faz o arquiteto? O arquiteto vê antes dos outros, né? Ele realmente tem que enxergar antes, né? E aí, nós vamos falar que nessa parte de concepção, nós vamos aplicar tudo aquilo que foi importante. Nós vamos olhar cada uma daquelas disciplinas que cabem, por exemplo, cabe muito fisiologia da visão, entender a contração da pupila, por que nós temos que controlar o brilho das luminárias para fazer com que a gente enxergue corretamente todo o ambiente. Nós falamos bastante disso, né? Isso é parte da teoria da iluminação, a teoria da iluminação que está ligada
tanto a física da luz, né? Física ótica e física geométrica, como a luz caminha pelo espaço, interreflexão, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar na hora que a gente enxerga. Eu acabei de colocar 2 luminarinhas bem pequenininhas na porta de um hall de quartos aqui, né? 2 quartos, né? Tem um hall na frente. Então, puxa vida, a luzinha está batendo numa porta lá embaixo, não, a luzinha é bem concentrada, né? Bem suave no outro aparelho, né? E vai bater na porta e vai bater na parede ao lado, porque as portas estão recuadas, né? Não quero essa manchinha. Então, por quê? Porque a instalação foi feita com a luminária 90 graus, 0 graus, né? Então, eu falei, não, por favor, vá lá e focaliza para o centro desse espaço que é de madeira, né? Focaliza para o centro, porque aí eu saio da fachada, da faixa das portas e da lateral. E com essa concentração aqui, eu jogo luz refletida da madeira, que é bonita, que é mais dourada, para essa parede, para as portas, para essa parede. Então, o ambiente todo fica mais interessante, porque ele fica correto, ele fica suave, ele não tem as manchinhas. Uma manchinha sempre vai ser um pouquinho diferente da outra, aí você já tem um ambiente um pouquinho desajustado. Então, são pequenos detalhes que tem que conhecer o quê? É ótica geométrica. Se eu fizer isso, eu vou vir para cá. Se eu não penso nisso, se eu não tenho essa consideração da física ótica, eu não vou chegar num resultado esteticamente, artisticamente correto. Estou dando um exemplo que isso aconteceu hoje comigo, então está bem fresco aqui. Mas isso a gente faz quando faz fachadas, né? Toda a teoria das fachadas é baseada nisso, luz rasante, luz frontal, né? Sombras. Como a gente define isso? Conhecendo física geométrica, né? E a física ótica, que diz respeito ao espectro, né? As ondas, as radiações, né? Azuis, verdes, vermelhas, umas vêm mais rápidas que a outra, porque são mais longas, né? Então, enfim, toda aquela parte da ondulatória que a gente falou, é importante. O que é importante? Identificar o espectro, a cor do espectro e a reprodução de cor e a consistência de cor. Isso é o que importa para nós hoje, quando a gente fala do espectro luminoso, né? Mas é muito importante porque nós temos que saber que radiações azuis produzem estado de alerta, radiações vermelhas induzem estado de sono por causa da melatonina. Então, esse conhecimento é científico, ele não é conhecimento das artes, mas ele induz a um bom resultado, porque uma pessoa que trabalha num ambiente interessante que a gente produza, mas que só tem a luz morna o dia todo, ela não vai ter boa saúde. Então, é da nossa responsabilidade não fazermos isso. Ou, qual é o desafio? O desafio é fazer coisas agradáveis que, ao mesmo tempo, sirvam para o bem-estar físico e emocional das pessoas, né? Esse é o nosso desafio. Por isso, fazer ambientes corporativos não é fácil, porque os desafios são muito grandes e eles vieram de uma vez só, né? De repente, todo mundo começou a falar em tudo. Então, a gente tem que pensar bem em todos eles. Todas essas questões que nós falamos no capítulo 1 são super importantes, né? Depois que a gente diz, bom, eu faço premissas, né? Tem que atender a tal intensidade luminosa, tem que ter tal controle de luminosidade, tem que ter tal espectro, tal reprodução do espectro, porque muitas vezes a gente vai para áreas que não precisam de uma sofisticação. Então, no mesmo ambiente, nós vamos ter exigências muito altas em certas áreas e exigências mais liberais em outras, né? Então, depois que a gente cita todas essas necessidades, sendo que a exigência luminotécnica de ausência de ofuscamento é completa, né? Ela tem 0 permissão de acontecer. Então, tem uma aqui que a gente já sabe que é sempre presente. As outras variam, né? Mas uma é sempre presente, que é a ausência de ofuscamento. E aí, de posse disso tudo, nós vamos realizar o projeto. Então, se nós sabemos as premissas, nós vamos começar a definir as ferramentas que nós vamos usar. Que a primeira ferramenta que é a definição dos fachos luminosos, né? Os fachos luminosos são a parte sensorial da luminária. A luminária não tem nenhum valor pela sua casca, pelo seu corpo, ela tem valor pelo facho luminoso que ela produz. E esse facho luminoso pode ser aberto, médio, concentrado, pode ser mais ou menos distribuído com mais intensidade para o centro e um pouquinho menos para os lados, ele pode ter uma definição de facho completamente limite
Daniel tem fotos maravilhosas, desenhos ótimos para isso, né? Aquela linha limitadora do facho luminoso dura, né? Como se fosse, às vezes a pessoa quer essa linha por algum motivo para desenhar. E ao passo que outros eu prefiro fazer as coisas mornas, e aí a diluição do facho na sua borda é suave, né? A luz vai morrendo suavemente, o que é muito bom quando a gente ilumina paredes e outras coisas, quadros, para não deixar aquela mancha, aquela ogiva, né? Tão marcante e tão pesada, porque a ogiva luminosa ela é um elemento visual forte. E quanto mais a quantidade, quanto maior a quantidade de efeitos luminosos, fachos luminosos, mais você vai aumentando o número de efeitos do ambiente. E com isso, você está fugindo de uma certa, um axioma, uma lei da Gestalt que diz que é importante ter ambientes concisos, né? E aí, nos escritórios de trabalho, nós vamos ver isso aí com muita propriedade. Alguns ambientes fogem rigorosamente dessa situação, né? Então, nós vamos falar sobre elas, tá certo? Muito bem. Depois que nós definimos os fachos luminosos, então a gente analisa para cada atividade que nós temos, se aquele facho luminoso pode ser obtido de uma só luminária, se nós vamos precisar de 2 luminárias para fachos luminosos que são próximos, mas continuam sendo diferentes. Então, montar um repertório significa tentar fazer toda a solução com o menor número possível de luminárias, porque isso facilita muito o projeto, a manutenção dele, e no ambiente de trabalho isso é um fundamento bastante pertinente, então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Depois que a gente monta o luminário, o repertório, segundo a potência, a gente obtém então, o fluxo da luminária pela potência, a eficácia luminosa, né? Tem a intensidade no centro do facho, que é o que a gente usa realmente para calcular, tem um ângulo de abertura, tem a tonalidade aparente, tem o índice de reprodução de cor, tem a consistência de cor, se vocês lembram que o Vicente explicou, a consistência de cor significa manter o espectro com a mesma integridade o fornecedor do chip, né? Ao longo de toda a vida daquele chip. Então, ele não pode ir se desgastando e perdendo as características de espectro. Quando isso acontece, você tem sistemas que ficam velhos e ordinários, vulgarizados, com muita rapidez, né? Então, a consistência de cor, principalmente quando você faz um shopping center, 3 anos depois, eles fazem uma nova área naquele shopping center. Você vai comprar as mesmas luminárias, o mesmo princípio de distribuição, só que umas vêm com uma cor já diferenciada da outra. Por quê? Porque a consistência de cor deles não é boa. Se você usa luminárias cuja consistência de cor é alta, você pode usar tranquilamente aquilo que você sabe que daqui a 10 anos você vai usar a mesma cor, você vai ter a mesma integridade que você teve no começo, né? No início da instalação. E a partir desse repertório, você, então, para obter aqueles efeitos que você viu na sua concepção, então, aquelas imagens que você viu, você vai distribuir os fachos para conseguir chegar àquilo. Ora, isso significa o quê? Que nesse processo de realizar o projeto, nós vamos aplicar as premissas que nós definimos lá em cima na etapa de concepção. Nós vamos conceber uma série de premissas. Daí extraímos um partido. O partido é esse conjunto de elementos que nós vamos selecionar, ferramentas, os fachos luminosos, o repertório e a distribuição. Isso tudo é o nosso partido. Nós vamos usar isso por isso, 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 isso. E com isso a gente consegue como se diz, uma perfeição, né, de trabalho, que é o que se deseja na realidade, né, o que a gente mais deseja ter. Então, depois eu tenho um item que eu cito aqui, mas só para dizer, a gente tem que tomar muito cuidado quando aplica, quando faz a apresentação do projeto para o cliente. Por quê? Porque o cliente não sabe enxergar depois, ele só sabe enxergar aquilo que ele está vendo. Não adianta chegar para um cliente e dizer, olha, agora o senhor está vendo isso aqui, mas no futuro nós vamos colocar isso, isso, isso. Não funciona, porque ele não vai ver como é no futuro que você vai fazer isso, isso, isso. Então, você tem que dar na hora aquilo que ele vai ver. Se você não pode dar, não dê, espera chegar. Mas não faça uma coisa parecida, porque a pior viagem é você fazer uma coisa que gera uma expectativa no cliente e depois você não atende, certo? Muito bem, então,
Essas são coisas que eu considero importantes e nós vamos usar isso porque vamos fazer esse percurso, né? E aí, conceber o projeto entra o quê? Conhecer o nosso conceito que o cliente nos passou, e uma vez que a gente conhece o conceito que o cliente nos passou, nós vamos analisar que referências nós vamos buscar, que princípio extrair da referência e que premissas definir para o nosso partido, né? Então, nosso partido vai ser esse conjunto de premissas que nós extraímos dessa sequência. As pessoas usam muito a palavra critérios, né? Qual critério? Qual critério? Critério é uma coisa muito específica. O critério é uma regra de ação, provavelmente recorrente, que define padrões, ou de distribuição, ou de cor, ou de intensidade luminosa, que a gente usa num determinado projeto. Por exemplo, se você vai fazer a circulação de um conjunto de apartamentos, você vai ter uma série de como chama, de portas, né? Conjuntos de portas, hotel, mesma coisa que um hotel. E você pode adotar um princípio de fazer iluminação nas portas, então você adota o critério de que todos os conjuntos de portas terão aquela mesma colocação de luminárias, porque assim você repete aquele efeito de paredes com uma determinada luminosidade e as portas com outro tratamento. Então, você estabelece um critério que você vai repetir. Isso é o critério, isso é um padrão, né? Então, critério não é partido, critério não é conceito, critério é critério, né? Então, depois a gente realiza o projeto aplicando aquilo que é o nosso partido. Outra coisa muito importante que a gente deve lembrar, que eu acabei de falar agora, nós não podemos brigar com o nosso cérebro. O nosso subconsciente, que é o que nós somos, está sempre querendo que o cérebro faça o que a gente quer. Mas o cérebro é lógico, então ele vai dizer, não, você deve fazer assim. Mas não posso comprar um apartamento, você acha que a construtora não é idônea? Eu vou entrar numa fria? Mas eu adorei o apartamento, mas o apartamento é tudo que eu queria. Então, você pode, muitas vezes, ficar lutando desesperadamente com coisas que você não vai conseguir ganhar. Quem vai ganhar de você é o seu subconsciente. Ele vai comprar um apartamento, você vai quebrar a cara, mas é assim, né? E aí temos várias questões relacionadas com a neurociência e a psicologia, em que nós vamos falar de coisas muito ligadas à nossa sobrevivência, né? E isso é uma coisa que eu gosto de falar muito com vocês, porque nós temos coisas que são referentes à nossa sobrevivência e que significam alguma coisa do nosso DNA ancestral. E temos outras coisas que nós fazemos pelos hábitos de práticas recorrentes durante a nossa vida, né? Toda vez que a gente aprende a fazer alguma coisa, a gente tende a repetir aquilo, né? Aquilo deu certo, então nós vamos repetir aquilo. E isso tolhe um pouco a criatividade e, ao mesmo tempo, pode criar vícios que acabam modismos e que acabam de ser explicados pela psicologia como sendo o efeito manada, ou seja, aquilo que todo mundo faz, está bom, então vamos atrás, né? Então, na neurociência e na psicologia, a gente tem as duas coisas, aquilo que vem com o nosso DNA, aquilo que são medos ancestrais e aquilo que o nosso cérebro nos alimenta, aquilo que ele joga fora que não precisa, e as outras coisas são muito ligadas à psicologia, porque são questões de comportamento, né? Muito bem. E por que eu falei nisso? Porque tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente escolhe, gosta, seleciona, a gente tem a tendência de fazer como se diz, um repertório de coisas que a gente gosta, né? E que a gente vai repetir ao longo do tempo. Mas acontece que nós temos, além desse repertório de coisas que nós gostamos, temos também o repertório das coisas que nós aprendemos, das coisas que nos demos medo, as coisas que nos deram prazer, e todas elas são diferentes, mas elas constituem o nosso modelo interno. Nós somos, no modelo interno, na verdade, é o reflexo do nosso subconsciente. E é esse modelo interno que a gente usa na percepção do ambiente. Quando nós entramos num lugar, nós vemos, imediatamente a informação vai para aquele sistema dos olhos, né? De informação dos cones e bastonetes, vão todos pelo nervo óptico até o córtex visual, e quando chegam lá, eles veem o espaço e, ao mesmo tempo, eles interpretam. Por que eles interpretam? Nós interpretamos através do que está no meio do caminho aqui,
a informação recolhida, captada pelos olhos e levada até o córtex visual, no meio do caminho recebe o quê? Recebe uma opção de informações do nosso modelo interno. E o nosso modelo interno realmente vai dar uma configuração, uma sensação para aquele espaço, que é o da nossa experiência de vida. Então, como eu digo, o que é o desafio do nosso projeto? Nós vamos usar o nosso modelo de vida, o modelo interno, para atender o modelo interno do nosso cliente. Nós temos que ter muita sabedoria para não confundir aquilo que nós desejamos com aquilo que nós temos que impor ao nosso cliente, né? Então, uma das coisas importantes da neurociência também, que é uma relação muito importante de consideração, é a relação entre a imagem e a relação emocional que essa imagem provoca, né? Então, se nós trabalharmos pelo subconsciente, pelo desejo do nosso cliente, nós vamos realizar o intento do projeto. Se nós quisermos realizar o nosso, nós não vamos ter sucesso, porque nem sempre ele vai gostar do que a gente faz.